Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como as famílias políticas europeias dividem o poder. Um primeiro-ministro que eu pude testemunhar 8 anos e meio, mas foi mais tempo, apaixonado pela Europa, teve um papel muito importante na Europa. A 9 de maio, Marcelo Rebelo de Sousa recordava a forte ligação de António Costa à Europa. A hipótese de um cargo europeu para o ex-primeiro-ministro português continua a ser uma possibilidade e agora até ganha novo impulso com o facto de António Costa já ter sido ouvido pelo Ministério Público e ter saído como testemunha do processo influencer e não como arguido. Mas, para isso, a força das diversas famílias políticas na Europa é essencial para tentarmos antecipar um desfecho. Em período eleitoral, importa perceber que famílias são estas e que poder real têm. E, para isso, contamos com a ajuda de Henrique Brunet, que trabalha junto da União Europeia e é comentador de assuntos europeus. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de segunda-feira, 3 de junho. Bem-vindo, Henrique. Olá, Ricardo. É sempre um prazer estar de volta à Rádio Observador. Obrigado. E já sabes que és a primeira pessoa que eu penso quando penso em Europa. Ficou aqui esta troca de galhardetes feita no arranque da história do dia. E, Henrique, também já sabes, e os ouvintes habituais da história do dia já sabem que eu gosto sempre de começar aqui pelo básico. Mas aqui o básico pode não ser tão óbvio quanto isso, porque muitas pessoas perguntam: então, o Parlamento Europeu não tem iniciativa legislativa? Isto quer dizer o quê, Henrique Brunet? Tens toda a razão, não é nada básico, porque é muito diferente, nós estamos habituados. E é verdade, o Parlamento Europeu não tem formalmente iniciativa legislativa. O que é que isto quer dizer? Pensa em Portugal. Em Portugal nós temos a política organizada por governo, que pertence a um ou mais partidos e que depois na Assembleia tem, a maioria ou não tem, mas tem uma parte que o apoia e uma parte que faz oposição. Na União Europeia não temos nada disto. Nós temos a Comissão Europeia, que tem 26 membros, uma presidente e mais 26 comissários, um de cada Estado-membro, e depois temos o Conselho, onde estão os governos, e o Parlamento, onde estão os deputados, 20 de cada país. E, portanto, porquê que o Parlamento Europeu não tem iniciativa legislativa, ao contrário da Assembleia da República, por exemplo? Porque aqui é o contrário, a iniciativa legislativa é da Comissão, que depois tem que mandar para o Parlamento e para o Conselho, e estas duas entidades, os deputados todos e os governos todos, têm que se pôr de acordo. Por isso, o Parlamento Europeu tem iniciativa legislativa, politicamente falando, isto é, tem várias ocasiões em que tem a oportunidade de dizer à Comissão: eu gostava que vocês propusessem legislação sobre isto ou aquilo, mas a Comissão só legisla depois de ver se faz falta, se justifica à escala europeia, isto é, se é uma coisa que é um tema que à escala europeia se justifica, e portanto, por todas estas razões, o Parlamento Europeu é um legislador, e até te digo, é mais legislador do que muitos parlamentos nacionais, porque, ao contrário da Assembleia da República, que só legisla quando tem iniciativa ou em matérias que é a sua competência exclusiva, ou então quando vai buscar a legislação do governo para a deitar abaixo, o Parlamento Europeu tem sempre que legislar, a menos que seja em matéria que é a reserva, chamemos-lhe reserva de soberania. Portanto, não tem iniciativa, mas legisla muito mais que a maior parte dos parlamentos nacionais. E no próximo fim de semana, os eleitores europeus escolhem 720 eurodeputados e aqui em Portugal, alguns milhares de eleitores já votaram antecipadamente neste domingo. Os eurodeputados estão sentados pelos partidos pelos quais foram eleitos nos respectivos países ou estão em grandes partidos europeus? Esta é uma pergunta que eu acredito que muita gente já conheça a resposta, mas, Henrique, também sinto que é importante explicares como é que isto funciona. Por esta altura as pessoas já ouviram falar muito dos partidos europeus, mas a verdade é que os partidos europeus são como uma família que junta gente muito distante. Isto é, os deputados são eleitos nacionalmente nos seus partidos políticos, não é? E depois chegam ao Parlamento Europeu e sentam-se no plenário por famílias políticas. Mas as famílias políticas, no fundo, são isso mesmo. Isto é, para te dar um exemplo, tradicionalmente, tanto os comunistas como o Bloco de Esquerda se sentam na mesma família política europeia, mas nós sabemos que os comunistas e o Bloco são partidos diferentes.
E, portanto, apesar de estarem na mesma família... É mesmo como na família, podes escolher os teus amigos, mas não podes escolher os teus primos. Exatamente. Portanto, são primos, têm algumas semelhanças, como é evidente, mas às vezes são primos afastados. Com frequência, por exemplo, os partidos à esquerda, no norte da Europa, se calhar vistos pelo sul, estão mais à direita do que muitos partidos de direita do sul da Europa. Portanto, as famílias políticas são isso mesmo, são famílias onde eles se agrupam, mas a verdade é que eles não estão obrigados a votar sempre como as suas famílias e muitas vezes não notam. E muitas vezes encontras partidos diferentes do mesmo país a votarem da mesma maneira, apesar das suas famílias políticas. Imagina, porque na agricultura, nas pescas ou noutro tema qualquer, isso é claramente um tema mais de acordo nacional do que ideológico. E tal como no Parlamento português estão estes partidos europeus, vão-se sentando da esquerda para a direita ou vice-versa, e tal como cá também temos dois grandes grupos dominantes, assim uma espécie de PSD e PS? Exatamente. Tradicionalmente, aliás, a história da Europa foi feita, tradicionalmente, se pensarmos o que aconteceu na construção europeia entre França e Alemanha, tradicionalmente a história da Europa foi feita entre democratas cristãos e socialistas. E que são os dois grandes grupos. Os democratas cristãos são hoje em dia o Partido Popular Europeu e os socialistas, a Aliança dos Socialistas e Progressistas, mas enfim, são os socialistas europeus. Com o passar dos anos foram-se juntando a este grande grupo, se quiser, do centro, do grande centro, foram-se juntando os liberais, que também quer dizer coisas diferentes se estivermos em França ou na Alemanha, em Portugal ou em Itália, e depois foram-se juntando um pouco mais à esquerda os verdes, também são coisas diferentes. Os verdes alemães, por exemplo, serão mais à direita do que alguns verdes no sul da Europa, e os conservadores, onde já estiveram os conservadores ingleses, onde está Giorgia Meloni, mas onde também estão alguns partidos, como por exemplo o PiS da Polónia, que é uma coisa um bocadinho mais desviada do centro. Mas na extrema-direita ou no extremo-direito do Parlamento há dois grupos... Que diferenças existem já agora, Henrique? O Chega, se conseguir eleger eurodeputados, vai se sentar em qual deles? Boa pergunta, não sabemos, e os próprios, pelos vistos, pelo que têm também visto, ainda não decidiram. Andam baralhados. Porquê? Na verdade, há três grupos à direita do PPE, e podemos graduá-los da seguinte maneira. Os conservadores e reformistas, que juntam partidos, uns tradicionalmente conservadores de centro de direita, e outros muito conservadores, como o PiS da Polónia, e alguns, eu diria, mais à direita do que isso. Depois, a seguir a esses, temos o Identidade e Democracia, que sentam normalmente partidos políticos de direita já à extrema, onde está Marine Le Pen, onde esteve a AfD, os alemães, foram expulsos por serem tão complicados que até esses conseguiram ser expulsos. E depois, ainda há mais um grupo, que são os não inscritos. Eu diria que isto é uma espécie de os de conservadores de direita, aqueles que não se querem sentar com mais ninguém e aqueles com quem ninguém se quer sentar. O que é que se passa? Nas próximas eleições prevê-se um aumento de votação dos partidos à direita do PPE. E ainda não é claro como é que estes grupos se vão organizar. E como é que estes partidos se vão organizar. Será que se juntam todos num? É difícil. Porque à direita do PPE há uma grande linha divisória que é em relação à Rússia. Mas não é só. Há partidos conservadores e partidos que estão para lá de serem conservadores. Já voltamos à conversa com o Henrique Burnet, que trabalha junto da União Europeia e é comentador de assuntos europeus. Temos de perceber como é que a arrumação destes partidos e como é que estes partidos dividem o poder em Bruxelas. Afinal de contas, quem manda em quem? As coisas começam a correr mal logo na chegada do Santo Padre. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 3. Um segredo escrito à mão. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com o Henrique Burnet, que durante alguns anos foi um dos anfitriões do Café Europa, na Rádio Observador. Henrique, estas famílias europeias não têm apenas poder no Parlamento, os eurodeputados, mas eu diria que também têm poder no Parlamento. A atual presidente da Comissão Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, vem do centro-direita e está nesta altura a fazer uma espécie de ginástica ideológica, podemos chamar assim, para tentar a recondução do cargo. A senhora von der Leyen precisa da extrema-direita para continuar? Esperemos que não, o esperemos que não tem aqui várias explicações. A escolha do Presidente da Comissão obedece, simplificando, à seguinte lógica. Primeiro, o Conselho, onde estão os governos, escolhe o nome e depois esse nome vai ao Parlamento Europeu e tem que ser aprovado. O que significa que isto é uma espécie de dupla escolha. Tem que passar no crivo dos governos nacionais, da maioria dos governos nacionais, e depois tem que passar no crivo da maioria dos deputados. Ora, como imaginas, a maioria dos deputados não corresponde à maioria dos governos, Exato. porque por cada país são eleitos deputados não só dos partidos dos governos, mas dos outros. E, além disso, muitas vezes os deputados dos partidos que estão no governo, no Parlamento Europeu, não pensam exatamente a mesma coisa que os seus partidos. Portanto, isto cria aqui alguma confusão. Tradicionalmente, o que tem acontecido é presida a Comissão quem é indicado pelo partido que teve mais votos, que ganhou as eleições europeias. O que tem acontecido ser o Partido Popular Europeu. Depois houve, durante algum tempo, e nestas eleições ainda se fala, mas é uma figura em desaparecimento, chamado Spitzenkandidat, que era cada partido europeu apresentava uma espécie de cabeça de lista candidato a presidente da Comissão. A senhora von der Leyen não foi essa figura nas últimas eleições, mas precisamente porque o candidato do PPE não era aceito por ninguém, acabou por ser uma ideia. Em vez de ser o candidato do PPE, pensou-se que tal do PPE também, que tal alemão também como ele era, mas uma mulher que seja aceita por mais gente. E, portanto, esse é o lado bom deste modelo de escolha. Aqui, em vez de termos um concurso tradicional da política, em que a maioria ganha e a oposição fica de fora, isto é uma composição que exige compromisso. E, portanto, o nome que for escolhido no Conselho tem que ser, provavelmente, do partido que teve mais votos, mas não pode ser contra a vontade do presidente francês, contra a vontade do chanceler alemão ou contra a vontade da primeira-ministra italiana. Tudo pessoas das três maiores economias europeias e nenhuma delas do PPE. Portanto, esta gente vai ter que escolher um candidato, provavelmente do PPE, que seja aceitável para eles. E depois o Parlamento Europeu vai ter que votar. E como o voto é secreto, tem que ser alguém que tenha uma maioria ampla. É aí, respondendo-se à dúvida seguinte, que entra a questão da extrema-direita. Como o voto é secreto, mesmo que ela seja apoiada, ela ou outro nome qualquer, apoiado pela maioria dos governos, e que esses governos até representem os partidos que têm a maioria no Parlamento, isso não quer dizer que depois os deputados todos votem. Portanto, é preciso ter um apoio mais amplo para garantir que não vão alguns deputados não votar. Agora, se liberais, socialistas e Partido Popular Europeu se juntassem todos, e se juntassem até com alguns verdes e alguns conservadores, não era necessário, de maneira nenhuma, ir fora desse grupo. Esperemos que não seja preciso. Mas também há um oponente à esquerda. Quem é o oponente de von der Leyen? Verdadeiramente não há. Isto é, na tal lógica do Spitzenkandidat, cada partido político europeu, cada família, indicou quem seria o seu candidato a presidente se ganhasse as eleições europeias. Se fossem os socialistas, seria Nicolas Schmitt. Ninguém, em nenhum cenário, admite a hipótese de Nicolas Schmitt que é um senhor luxemburguês estimável, que foi comissário dos assuntos sociais. Ninguém imagina o senhor Schmitt vir a ser o próximo presidente da Comissão Europeia. Mais depressa os governos pensam num nome que seja mais aceitável por todos, e não é impossível que os socialistas queiram castigar von der Leyen e, sobretudo, queiram castigar o PPE para mostrar que o PPE precisa muito deles, mas ser um socialista, isso já não é muito provável que venha a acontecer. E Henrique, e nós, como eleitores portugueses, afinal, quando votamos, temos alguma influência nessa escolha? Temos muita influência em todas estas escolhas, na medida em que somos em mais de 400 milhões de habitantes no continente europeu, não é? Mas temos, porque estamos a indicar para que lado é que queremos que os pratos da balança pendam. É isso o sentido do voto e a importância do voto. E sem nós,
o braço pende para o outro lado. E então propalada a hipótese de uma carreira europeia para António Costa, seria para que cargo? E aqui, nesta pergunta, tentamos responder também ao mote deste episódio. Afinal de contas, que influência, como é que as famílias europeias dividem o poder e que influência é que poderiam ter na escolha de António Costa para esse cargo europeu que nos vai explicar qual é? António Costa continua a ser um forte candidato ao lugar de Presidente do Conselho. O Conselho é onde estão reunidos os governos dos Estados-membros e que variam as maiorias, ora há mais de uns partidos oradores, conforme há eleições nacionais. Em teoria, ao Conselho presidiria alguém da família política que tivesse mais governos. Continua a ser o PPE. Mas, como não se pode querer que todos os lugares sejam dos mesmos partidos, tem-se feito uma distribuição. E, portanto, ficando o PPE, como provavelmente ficará com o Conselho, os liberais já têm tido ficando o PPE, como já tem ficado com a Comissão, os liberais têm tido o Conselho, portanto, desta vez é provável que seja um socialista. Tem que ser um socialista que os outros chefes de Estado e de Governo aceitem, porque nesta tal lógica de equilíbrios, socialista muito bem, mas tem que ser aceito. Ora, pode ser escolhido por maioria, mas não é uma boa ideia, como é evidente, que seja escolhido completamente em guerra com metade do Conselho. Portanto, tem que ser um nome que seja aceitável, no limite que não seja inaceitável, por exemplo, para Orbán ou Meloni, mas também para os socialistas, para Scholz, para Macron. António Costa é um nome que parece ter boas possibilidades. Adiante veremos, mas continua, se tivéssemos que apostar, valia a pena manter essa aposta. Ou seja, Henrique, só mesmo para fechar, aqui quase que paradoxalmente, convinha a António Costa que o centro-direita vencesse estas eleições europeias. Sim, no limite sim, porque se o Presidente da Comissão fosse socialista porque os socialistas ganhavam as eleições europeias, o Presidente do Conselho já não seria. No limite, essa conta existe. Obrigado, Henrique. Foi um prazer, Ricardo. Henrique Porné trabalha junto da União Europeia e é comentador de assuntos europeus. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.